Um gato em cima da casa. Qual página? Página 12. Do livro de dados, do livro de atividades. Então vamos lá. Questão 6. Observe com atenção a imagem e as informações que acompanham. A imagem que vocês estão vendo aí, ó, no mosaico. O que é o mosaico? Vocês sabem o que é o mosaico? Mais ou menos. Não sei se vocês já aprenderam lá em artes, mosaico é um trabalho, no caso aqui é um quadro feito com pequenos pedaços de fragmento de alguma coisa. De pedra, pode ser de madeira, e vai encaixando com cores diferentes, aqueles pedacinhos, e vai formando uma paisagem. No caso aqui, formou a batalha, né, em que o Dário III se encontra à esquerda, montado em seu cavalo, o Céfalo, chamava o cavalo. O rei persa aparece mais à direita sobre um carro de batalha e com a cabeça coberta. Vocês conseguem localizar ele? Olha lá, ó, em cima do cavalo. E mais lá no fundo, o rei persa em cima de uma espécie de um carro de guerra. Ok? Então, olha só. Com base na imagem e nos seus conhecimentos, responda as questões. Letra A. A imagem retrata o confronto entre o exército de dois povos. Então, está falando do Dário, tá? E está falando do Alexandre. O Alexandre era da Macedônia e o Dário era do Império Persa. Então, Macedônicos e o exército de persas. os macedônicos e os persas. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. O Dário, que é representante do exército persa, e o Alexandre, que é representante do exército macedônico. Então, está mostrando uma batalha entre a Pérsia e a Macedônia. Porque foi assim. Primeiro os macedônios, certo? Primeiro os macedônicos. Primeiro a Grécia estava em guerra. Aí, depois de 20 e tantos anos de guerra, a guerra do Peloponeso, a guerra da Liga de Delos, da Liga Espartana. E quando terminou a guerra, em Esparta, as cidades estavam enfraquecidas, aí o rei da Macedônia invadiu a Grécia e tomou a Grécia. Quando o rei morreu, ficou o filho dele, o Alexandre. Aí o Alexandre começou a expandir. Dominou todo o Império Persa, dominou o norte da África, né? E construiu um grande império. Aí depois os romanos começaram a se desenvolver e começaram a ocupar as antigas, né, os antigos domínios dos macedônios. Na medida que os romanos cresceram, aí dominaram as terras que eram da Macedônia. Então, letra B. Como que ficou conhecido esse confronto? A Batalha de Issos. Exatamente. Né? Na Ásia Menor. Está escrito lá no livro, lá no quadro. Ó. A Batalha de Issos foi em 1150 a.C. Foi em 150 a.C. Cristo só nasceu 150 anos depois. Então ficou a Batalha de Isso. Qual dos dois exércitos venceu o confronto? As tropas macedônicas. Exatamente, né? Porque a gente viu que a Macedônia criou um grande reino. Então quer dizer que quem venceu foi as tropas macedônicas. Foi o Alexandre, né? Tá ficando alguma dúvida, pessoal? Não. Vocês fizeram a avaliação que foi liberada na Da SPE? final de semana?
Sim. Tinha? Tio, você pode repetir a B? A B? É. A B é a batalha de isso. Está escrito lá em cima, no quadro. Aquelas letras mais fraquinhas lá. Ó. E a letra C, o exército macedônico, liderado por Alexandre. Se tiver alguém com dúvida, me pergunte. Vamos para a letra D, então. Qual foi a estratégia utilizada pelo exército vencedor nesse confronto? Formou soldados de infantaria armados com longas lanças, espadas, punhais e escudos, e de cavalaria. Exatamente. Né? Era utilizada as falanges, que eram compostas de soldados de infantaria, armados com longas lanças, espadas e punhal e de cavalaria. Foi isso que vocês colocaram? Então tá certo? Tá certo. Pode passar certo. Se alguém errou e quiser apagar, é só me avisar. Como que é? Coloca assim, as falanges. As falanges macedônicas, vírgula. Que eram compostas de soldados de infantaria. Que eram compostas de soldados de infantaria, vírgula. Armados com longas lanças, vírgula, espadas e punhal. Espadas e punhal, vírgula, e de cavalaria, ponto final. Então vamos lá, questão 7. Sobre as estratégias utilizadas por Alexandre Magno para diminuir as rebeliões dos povos conquistados, assinale as alternativas corretas. Assinale as alternativas B e D. Nomeação de generais de confiança para governar os escritórios. E a letra B, manutenção do poder dos governantes derrotados. Qual? Então vamos para 8. Relacione a primeira coluna com a segunda. Eu vou lendo as alternativas e vocês vão me falando os números. Aproveitaram a estrutura dos povos conquistados em seus domínios. 2. 2. Macedônia. Organizavam-se em cidades-estados sem haver um poder centralizado. 1. Gregos. Difundiram a cultura helenística do Egito à Índia. Quem foi dominando e levando a cultura? O Alexandre, o 2. Foram militarmente denominados pelos vizinhos que viviam ao norte. Foram militarmente dominados pelos vizinhos que viviam ao norte. Os gregos.
Os gregos. Lembra que os macedônicos invadiram os gregos? Então ficou 2-1, 2-1. 21, 21. Com alguma dúvida, pessoal? Então, é importante a gente entender nesse conteúdo que, após vários anos de... Lá na Grécia, a Grécia era composta de cidades. Essas cidades não eram separadas umas das outras. Cada cidade tinha o seu próprio Deus, o seu próprio governante e suas próprias leis. Mas por que eles se chamavam de gregos, então, se eles eram considerados estrangeiros em uma cidade e em outra? Eu nasci numa cidade e fui para outra, lá na outra cidade eu sou considerado estrangeiro. Cada cidade tem sua própria administração e uma cidade não interfere na vida de outra. Mas por que eles eram chamados de gregos? Porque, segundo as lendas deles, eles eram descendentes de Heleno, o primeiro grego. Então, pelo fato deles falarem a mesma língua e ser descendentes de Heleno, eles se consideravam todos irmãos e gregos, mas cada um vivendo na sua cidade de forma diferente. Lembra do caso de Esparta, totalmente militarizada, com uma oligarquia, um grupo de pessoas tomando poder, né, dominando no poder, mantendo a escravidão, né, porque as pessoas que eram conquistadas nas guerras trabalhavam e produziam alimentos para eles enquanto eles cuidavam do treinamento físico, para ser bons guerreiros. Já lá em Atenas, já era considerada uma democracia que dava atenção para os cidadãos. Mas lembrando que cidadão era quem tinha 21 anos, tinha pais e mães nascidos em Atenas, fossem proprietários de terras ou homens ricos, tinham que ter mais de 21 anos, tinha que ser homem. Então, esses eram cidadãos e podiam participar da democracia, ir para a praça pública e votar, participar da política. Já o resto da população, mulheres, crianças, estrangeiros, ou pessoas que não tinham pais e mães nascidos na mesma cidade, eram considerados, né, não cidadãos. Essas pessoas não eram assistidas, não podiam participar. Elas eram excluídas da vida política. Tá. Aí essas cidades entraram em uma disputa comercial, né? Atenas criou a Liga de Delos e juntou um monte de cidades que eram a favor dela, que entrou em uma briga com a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Então, Atenas juntou um grupo de cidades e criou a Liga de Delos. E Esparta criou um grupo de cidades e criou a Liga do Peloponeso. Durante mais de 25 anos, essas cidades brigaram entre elas pela disputa comercial da região. Quando essa guerra estava no fim, os macedônios, com Filipe II da Macedônia, invadiu a Grécia e tomou toda a Grécia. A Grécia deixou de existir, né? Os gregos simplesmente foram incorporados pelos macedônios. Tá? Com a morte de Filipe II, veio Alexandre o Grande, que era o filho do Felipe, e Alexandre tomou uma vasta região, dominando o Império Persa, que a gente acabou de ver, dominando o norte da África, construindo a cidade de Alexandria, que era para ser um grande porto, e realmente foi, um centro de saber, por causa da Biblioteca de Alexandria, e ao mesmo tempo foi um grande entreposto comercial que chegava a pessoas do mundo inteiro. Tá? E o Império de Alexandre só caiu quando? Quando os romanos começaram a expandir e dominaram eles. Tá? Então foi engraçado, eles dominaram um monte de gente, depois os romanos cresceram em direção a eles e dominaram as terras que eles tinham dominado. Certo? E assim é a questão do Império Macedônio. E o fim da Grécia, e mais tarde o surgimento da Roma, o desenvolvimento de Roma e o fim do Império Macedônio.
Pode falar. O senhor mandou a página 25, mas a 24 e 26 não. Lá no livro de atividades? É? No livro didático? Não, no livro de atividades. Ah, é? Você mandou hoje e você mandou só a 25, a 24 e 26 não. Mandei a 25, a 24 e a 26, não. Tá. A 26 pode ser que eu mande na outra dia. Mas a 24 eu devo ter esquecido. Mas depois eu mando ela na próxima vez. Tá? Aí vocês podem deixar. Na próxima vez que eu marcar a atividade, vocês me mandam junto. Vocês já fotografam e já mandam tudo junto. Certo? Então, fechamos ali, né, pessoal? Vamos lá para a página 17. Então, vamos lá. Observe a imagem a seguir. Você está vendo a loba capitolina, que é a loba da explicação. Quando eu olho para essa loba, eu lembro da fundação romana. Mas eu lembro da fundação a partir da ideia mitológica. Porque lembra que o Amúlio chegou até a cidade de Alba Longa, tomou o trono de Mumitor, né? Pegou a filha do Mumitor, a Reila Silva, e colocou ela para ser uma vestial num templo, onde ela não podia casar e não podia ter mais filhos. Então, se ela não tivesse mais filhos, não teria perigo dessas crianças um dia tomar o trono dele. Pegou o irmão dele, o Mumitor, e colocou numa cela, numa cadeia, e pegou as duas crianças, o Rômulo e o Remo, e colocou numa cestinha e soltou no rio para que eles morressem. Muito parecido com a história do Moisés, né? Da Bíblia. Aí, as crianças não morreram. O Faustulo, que era um pastor, retirou eles da água, arrumou a loba, que amamentou eles, e quando eles cresceram, eles voltaram até a cidade de Alba Longa, retiraram o Mumitor do poder e entregaram o poder de novo para o seu avô. Aí o seu avô deu o direito de eles dominarem uma cidade. Eles chegaram no alto de uma colina, no Palatino, o Monte Palatino, e lá eles resolveram consultar os auspícios, que eram as aves. E eles falaram assim, quem ver mais aves, é aqui que nós vamos fundar a cidade, no local que a gente vê mais aves. Aí um viu 12 aves, só que demorou mais para ver, e o outro viu 6, mas viu mais rápido. Aí resolveram fundar 2 cidades. Aí um irmão, né, acabou zombando do outro irmão, acabou matando ele. E aí o Rômulo passa a ser o único sobrevivente e funda a cidade de Roma. E a loba, né? A loba tem uma grande importância porque ela é o símbolo da sobrevivência de Rômulo e Remo, porque foi ela que amamentou os bebês, tá? A respeito da fundação de Roma, assinale a alternativa correta. É a C? É a letra C. A estátua representa o mito da fundação de Roma, o qual tem como protagonista os gêmeos Rômulo e Remo, e a loba. Agora nós vamos lá na página do item 2. Entre 753 a.C. e 509 AC, Roma foi governada por 7 reis. Destes, 4 tinham origem latina, ou sabina, e 3 eram etruscos. A respeito desse período, analise as afirmativas. Tá? Então, o que vocês marcaram na número 2? Ninguém marcou nada na 2?
Eu marquei a A. Ah, então vamos conferir. Eu vou ler as alternativas, tá? Todo o crescimento de Roma pode ser atribuído apenas aos reis etruscos? Roma cresceu só durante o período que era reis? Ou o período que era república e império, Roma também cresceu? Então a número 1 é falsa. A monarquia foi o período em que os romanos mais se expandiram territorialmente. Não, não foi durante a monarquia, mas foi durante a república. Então também é falsa. O Senado romano foi criado durante a monarquia e sua função era ajudar os reis a tomar decisões. Sim. Então é somente a 3, que é a letra D. Nossa, eu marquei a D, tirei e pus a A. É só D. Porque Roma não cresceu só durante o período da monarquia, dos reis etruscos. Roma cresceu principalmente durante a República. Porque quem que era o governo que liderava durante a República? Os generais. E eles dominavam o exército e faziam campanhas militares e traziam muitas colônias para pagar impostos para Roma. A número 3. De que forma os etruscos contribuíram para o crescimento da cidade de Roma? Desenvolver a urbanização da cidade, construindo ruas, estradas, aquedutos, que distribuíam água à população. Com isso, a cidade ganhou uma arquitetura grandiosa e imponente. Então, qual que é a resposta? Da Vocês 3? vão colocar que ele desenvolver a urbanização da cidade de Roma. Tio, você pode repetir o comecinho, por favor? Desenvolveram a urbanização da cidade de Roma. Desenvolveram a urbanização da cidade de Roma. Devolveram a urbanização? Desenvolver a urbanização da cidade de Roma. Pronto. Construindo... Não, tem mais. Construindo ruas, vírgula. Construindo ruas, vírgula. Estradas e aquedutos. Construindo ruas, estradas e aquedutos. Vírgula. Que distribuíam água à população. Que distribuíam água à população. Ô tio, Oi, eu parei na parte do estrada. não entendi. É que eu parei na parte estradas. Ah, tá. Estradas e aquedutos, vírgula. Posso continuar? Sim. Que distribuíam água à população. Ponto. Na mesma linha. Que distribuíam água à população. Ponto na mesma linha.
Ainda tem mais? Ok. Ponto na mesma linha. Com isso, a cidade ganhou uma arquitetura grandiosa. Pessoal, nós vamos responder a 4 agora, porque já vai encerrar. Aí, das 5 para frente, fica para a próxima aula. A cidade ganhando. Uma arquitetura grandiosa. Com isso, a cidade ganhou uma arquitetura grandiosa. Pessoal, se tiver alguma coisa sem responder no livro de vocês que ficou lá para trás, vocês me avisam, tá? Depois vocês dão uma folheada no livro, vê se ficou faltando passar algum certo, se ficou alguma atividade que não foi corrigida, se ficou alguma atividade em branco, me avisa que eu faço uma aula com vocês e coloco isso tudo em dia, certo? O que não pode acontecer é ficar a coisa aí sem fazer ou sem corrigir. Então vamos para 4, que eu acho que dá tempo ainda. A respeito das características do período monárquico e republicano de Roma, associa a primeira à segunda coluna. Então a primeira coluna é monarquia e a segunda é república. Então vamos lá. Período ligado à fundação e ao crescimento da cidade de Roma. 1. Lembra que o primeiro foi o rei Rômulo, né? Então foi monarquia. Período em que diferentes povos migraram para Roma por causa do crescimento e do enriquecimento da cidade. República? Não, no início ainda. Ainda era monarquia. Período que os plebeus conquistaram o direito de ser representados no Senado pelos tribunos da plebe. 2. 2. Já era república. Período em que se formaram triunviratos nos governos de Roma. Lembra que tinha três governantes? Então, se elegeu 3 governantes, é porque já não era mais rei, não era monarquia. Era o quê? Uma república. Por que república? Porque república é quando o povo tem o direito de participar. O povo tem o direito de escolher. E, por último, o período em que o Senado romano foi criado. Na república. Ou na monarquia. Eu pus república. Ele atuou na república, mas ele foi criado durante a monarquia. Então ficou 1, 2, 2, 1. Então a última é monarquia. Ele foi criado na monarquia, mas só que ele governou durante a república. Pessoal, anota aí para mim, na página 18, para a gente lembrar depois, que é aí que a gente vai dar sequência na próxima aula. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Porque nossa aula já vai terminar. Então, tchau para vocês. Tá? Quem já terminou tudo e quiser sair, pode ficar à vontade. Tchau. Tchau. Tchau, tio. Tchau, até mais. Tchau, tio. Tchau. 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 Tchau.